Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Conversa de Adolescente e como vocês podem ver, nós estamos em um novo formato, com outros convidados, mas a conversa continua sendo para adolescente. Nós estamos retornando de um primeiro programa e paz do Senhor, Jaque. A paz do Senhor, Vanessa, tudo bom? Tudo bem? Nós estamos retornando, como a Vanessa falou, para um novo programa, um novo formato, e nós estamos muito felizes com esse novo formato, e hoje nós estamos aqui com um convidado, o pastor Elber. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Jesus, Vanessa, aqui estamos muito satisfeitos de falar com os adolescentes, né? Falar de adolescentes, falar para os pais, o que nós temos vivido, né? E mais do que isso, experimentado juntos, né? Na comunhão da igreja. É uma alegria estar aqui. Que bom! E nós vamos dar início à nossa conversa com a apresentação do pastor e falar também um pouco dos desafios, do olhar como profissional dessa faixa etária de adolescente. Tudo bem, pastor? Amém. Irmãs, sobre os adolescentes, né? Nós estamos num tempo pós-pandêmico, a ciência já tem se envergado para as múltiplas possibilidades do que nós estamos vendo. Então, nós temos uma geração hoje que ela tem o domínio da tecnologia, mas ela não tem a informação que gerou a tecnologia. Então, eles têm um bombardeamento de informações, eles têm uma capacidade de assimilar múltiplas tarefas, trabalho em grupo. Eles têm sentimentos de relacionamento em grupo muito mais avançados do que a geração anterior. Entretanto, nós temos notado, até a ciência tem notado, que o desgaste que a tecnologia tem gerado está causando mais prejuízo do que benefício. Então, existe uma dezena de pesquisas, de grandes centros universitários, de grandes pesquisadores, dizendo que essa geração ela já está aquém da geração que a formou, e isso nunca aconteceu na história da humanidade. Na história da humanidade, sempre a geração ela supera o gerador. Academicamente, intelectualmente, em taxas de evolução e de capacidades cognitivas gerais, né? Sim. E isso não está acontecendo, está acontecendo o contrário. E assim, existem muitos exemplos disso, um bem prático assim, para os adolescentes que estão nos ouvindo entenderem, é que Steve Jobs, a origem intelectual da Apple, ele proibiu os filhos dele de usarem equipamentos tecnológicos. Uhum. Então existe uma fala de um escritor que ele diz bem assim: enquanto a tecnologia fornece o recurso para os filhos, o gerador da tecnologia proíbe os filhos de tê-los. Então, para que o filho dele cresça, ele secciona essa relação da tecnologia, mas ele vende para os outros. Então, a forma que o mundo tem, né? O capitalismo e isso aí é outro contexto. Mas essa é a grande questão. Mas daí vai as questões das relações entre pais e filhos, a habilidade que o pai tem de exercer governo, como esse governo é visto, como esse governo é absorvido, qual é o meio que a criança e o adolescente, o jovem, estão imersos. Mas tudo isso é muito prático de ser enxergado. Só para as irmãs entenderem, para os que nos ouvem, há um estudo de um pesquisador francês, escritor antigo, ele conta que até os 18 anos de idade, o uso de telas, em média, equivale a 31 anos de escola. Então, o que uma pessoa fica no tablet, no computador, na televisão, no smartphone, até os 18 anos de idade, equivale em até 31 anos das horas dele na escola. E não são horas estudadas, são horas de estar na escola. De estar lá no ambiente escolar, de bater o sinal, encerrou o dia. Então, isso tudo que chama a nossa atenção. E veja, nós, particularmente, eu não sou contra a tecnologia. Vejamos essa situação que nós estamos aqui. Quem está em casa está nos ouvindo através de anos de evolução tecnológica. Então, os computadores são necessários? Sem dúvida. O smartphone é uma ferramenta maravilhosa.
Nós conseguimos dar assistência para os irmãos pelo telefone. Nós fazemos reuniões por telefone. Você consegue entrar numa UTI pelo telefone. Então, às vezes, a pessoa está num outro estado, num outro país, você consegue se aproximar dela, diminuir uma série de eventos de solidão. É uma ferramenta ótima. Mas o que acontece é o volume de problemas adstringentes que estão em torno disso e até no meio disso aí. Então, veja, né? Eu antes de começar, eu estava falando que eu tenho 42 anos de idade. Na minha época de criança, existiam 4 canais de televisão. Sim. Para quem gostava de assistir televisão, tinha 4 opções. Como as opções não eram lá, né, muito agradáveis, a gente acabava não assistindo televisão porque não tinha. Hoje as crianças não. Não. O streaming é um exemplo assim, categórico do volume de informação desnecessária, agressiva, e que nós temos que filtrar, que a criança tem. Então você abre hoje qualquer um desses streams aí, de desenho animado, eu duvido que algum de nós aqui se aproxime do número, não tem como saber. São muitas as possibilidades. E agora com o IA, as traduções são simultâneas e instantâneas. A pessoa faz um desenho lá na Indonésia, ele chega aqui em português. Então, é um outro mundo. É um outro mundo. A escola, por exemplo, né, nós que somos da escola, Eduardo Dodge, a escola ela tem que se transformar. Eu falo com as pessoas que trabalham conosco que a escola tem que se transformar todos os dias. Ela não tem que se transformar de ano para ano, nem de trimestre para trimestre. Ela tem que se transformar todos os dias, porque todo dia tem uma coisa nova. A convulsão política, ela depreende uma transformação. A convulsão econômica também, as transformações elas têm que existir por conta de tudo que o mundo tem. E o adolescente, quando você para pensar nesse comentário complexo, né? Eu estou falando aqui para adolescentes, mas vamos agora diluir o contexto. Ele está no meio de uma situação que muitas vezes ele não faz ideia do que está acontecendo. Ele não faz ideia. Aí o pai tem que entrar. O pai tem que entrar. Uma coisa que nós vemos muito nos adolescentes hoje é a falta de contorno das informações. Então, por exemplo, profissão. Eu quero ser piloto da Força Aérea Brasileira. Porque ele viu na internet, ele viu um vídeo, tá ótimo. Nós que somos de escola, nós temos um trabalho complexo nisso, né? Porque nós temos que incentivar, conduzir pelo trajeto adequado, mas nós temos que informar que as provas são difíceis, que o conteúdo ele é complexo, que o cronograma é denso e que existe um grau muito grande de reprovação, que a concorrência ela é elevadíssima. Então, no mundo que nós vivemos, isso também é uma preocupação. Porque existe uma expressão em escola que eu acho ela assim, no mínimo engraçada, que eles falam assim, isso é um passivo agressivo. Então você não pode falar, porque se você falar, você está sendo agressivo. Se você falar, você está sendo humilhante, você está sendo uma pessoa bruta. E não é truculência, nós estamos falando a verdade, porque nós precisamos estudar. Não tem como não estudar. Mas ele viu numa rede social que alguém contou uma história e tem uma coisa engraçada, né, na tecnologia. O fenômeno de repetição ele é estrondoso, extraordinário. E o comportamento de manada acompanha o de repetição. Então uma coisa é dita muitas vezes, muitas vezes, todo mundo acredita. Aí alguém fala que é fácil. É fácil ser neurocirurgião. É fácil ser mecânico de aviação. É fácil ser um padeiro. Não é fácil. É fácil você fazer um pão. Mas o pão, o melhor pão, aquele pão que vai entrar no mercado, que vai mudar, esse não é fácil. Então não tem nada fácil. Todos são situações que nós temos que nos preparar. E nesse tempo todo, o que a gente faz é observar e não deixar. Uma vez um pastor me disse bem assim, o segredo de ser pai é aprender a falar não na hora certa e aprender a falar sim na hora certa. Quando eu ouvi isso, eu era adolescente. Eu falei, então tá fácil. Só tem um problema. Qual é falar não e falar sim. Porque você vai chegar numa situação, e agora? É sim ou não? É sim ou não. E aí? Até você
fica na dúvida, né? Talvez. Será? O será não tem. Não. Tem. Não tem será. Não, a gente que tem filho adolescente, a gente Não sabe, tem, pastor. não pode, Ou é sim ou é não. Ou é Se sim ou é ficar não. em Sim. cima do muro, Isso ele te aí. derruba. Você vai proibir o seu filho de usar o telefone? Não pode. A China, por exemplo, tem leis que determinam o número de horas de uso, né? Uhum. Então a criança pode usar durante a semana 90 minutos. No final de semana e feriados escolares, 180 minutos. Aí as pessoas pensam, mas a China não. A China é uma superpotência industrial. É só nós observarmos o Shanghai Tech, que é um centro de pesquisa que os carros lá são autônomos, né? Então, os nossos adolescentes, eles têm que ter acesso a isso aí. Eles têm que saber que o mundo é assim. Então, eu fui num supermercado aqui em Vitória essa semana, que já tem pagamento por reconhecimento facial. No caixa. Não é no seu telefone. É no próprio supermercado. Então, você passa aqui em Vitória. Ele olha, aí você pagou, pode ir embora. Então, isso é uma coisa que já tem na China há 15 anos. Nossos filhos têm que ter acesso a isso. Uhum. O que acontece é que, junto com a informação boa, tem 10, 20 vezes mais informações ruins. E aí que está o trabalho do educador, o trabalho do professor, o trabalho das classes, o trabalho e principalmente, né, dos pais e das mães. De estarem junto com os seus filhos, Exatamente. né, e atentos. Porque quando eles ficam muito tempo no celular, pastor, eles também há mudança de comportamento. Sim. E aí o pai que é atento, o pai que está vigiando mesmo, o seu filho, ele percebe isso. Sim. E veja, né, uma coisa que nós podemos citar também, até para os adolescentes que nos ouvem, né, a internet, a tecnologia, ela gera distúrbios de comportamento que são muito fáceis de serem vistos. Sim. Quem mexe com escola é padrão. Então, por exemplo, eu estou lá no pátio da escola, nós temos lá, são centenas de alunos, mas você vê uma pessoa no canto, muito quieta, isolada. Não, isso tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Mas ele é quieto. Não, ele é quieto hoje, às vezes tá chateado, tá febril, isso não tem problema. Agora, todos os dias alguma coisa está errada. A maioria das vezes, nós não conseguimos garantir todas, né? Mas a maioria das vezes está relacionado com o programa que ele assiste, com a coisa que ele viu na internet, com uma rede social que traumatizou ele e vai embora. O bullying, por exemplo, é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem uma coisa interessante nos adolescentes, os adolescentes que nos ouvem, vejam isso. Existem brincadeiras que elas vêm um mês, vem 2, vem 3. Quando chega no 4º mês, você começa a se incomodar. Ele deixou de ser brincadeira e ficou violência. E nós vemos isso a partir do 4º ano, tá? Ali, 3º, 4º ano, nós já começamos a ver isso aí. Eu estou falando de pessoas de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Uhum. Então, já tem aquele grupo das meninas bonitas. É o grupo de quem tem o telefone tal. É o grupo de quem usa a bolsa tal. E qual que é? Aí, na nossa escola, qual é a função? Nós vamos lá e cauterizamos. Por quê? Porque isso é uma proibição, não pode. Não pode porque isso é segregação. Aí, o trabalho é feito, trabalho pedagógico, existe uma instrução toda lá. Mas, às vezes, o pai não está vendo isso. Ou a escola lá não tem esse recurso, ou até mesmo a criança não percebeu que está sendo isolada por um fenômeno social dessa natureza. E essas coisas, elas emergem fundamentalmente do telefone. Elas vêm. Porque na internet está todo mundo feliz, ninguém fica doente, está todo mundo satisfeito, todo mundo é rico, todo mundo está passeando nas Ilhas Salomão ou na Polinésia Francesa, e aquela coisa da mente do adolescente. Eu estou dando esses exemplos que são adolescentes pensando assim. Mas é vida real. É a vida, Isso não é é? vida real. E aí, assim, o trabalho, ele é muito importante dia a dia. E eu falo uma coisa aqui, possivelmente eu já devo ter falado isso em outros programas, sobre escola e educação, aí aos pais, né? Presta atenção no que o seu filho não está falando para você. Uhum. É nisso aí que você tem que prestar atenção. Não é no que ele fala, é no que ele não fala. E não é porque ele não quer, é porque às vezes ele não consegue ou ele não sabe ainda. E isso, quanto mais novo, mais difícil é de notar. O mais velho, ele vai criando autonomia para conseguir te responder. O mais novo ainda, você tem que tomar cuidado. Então, eu já administrei casos de segregação em grupo 5. Em grupo 5. Uhum. 5 anos de idade. Isso que eu ia te perguntar, mas você é muito novinho. 5 anos de idade. E assim,
Isso é produto de quê? Isso é produto para nós que sabemos o que vai acontecer, estamos ansiosos com o que vai acontecer. A Bíblia fala assim, o amor de muitos se esfriará. Esse amor se esfriando, ele tem uma abertura de consequências. As pessoas não se amam, as pessoas nem se respeitam, elas nem se dão, e isso está diminuindo, ano a ano. Então você pega uma criança de 5 anos, que ela criou uma trava com um coleguinha porque ele não é do time de futebol, ou porque ele nunca foi a determinado parque de diversão em tal lugar famoso. Isso nós vemos assim, muitas vezes. E a escola, que é um lugar onde o pai tem pouco controle da dinâmica social que o filho está inserido, é o lugar que nós temos mais sintomas e causas E prejuízos, porque é onde ele está e o pai não está com ele. Sim. Na igreja é fácil de ver, no seu condomínio é fácil de ver, agora em casa não, em casa é difícil de ver. E aí alguns erros, né? E aí os pais deixou em casa na frente do YouTube, por exemplo. Acabou. Não tem conversa. Não tem. Não, assim, só para a gente ficar, eu falei da China aquela hora, na Ásia, alguns países, né, não só a China, mas Japão, Coreia, eles têm restrições legais para jogos violentos até determinada idade. Então não pode. Por quê? Porque não é óbvio porque não pode. É óbvio, isso é lógico. Você vai pegar uma criança de 8 anos, vai colocar ele num jogo de violência de primeira pessoa, que é ele sendo o ativo da coisa, com uma arma na mão. Então, assim, é uma situação que nós temos que ter o cuidado, né? E a palavra do Senhor fala que nós não podemos nos tornar presas fáceis. Nós não podemos nos tornar presas fáceis. Nós precisamos de entender, e esse entendimento aí, ele é muito sensível. Mas sobre essa coisa da escola, eu queria fazer só um comentário já para encerrar. O adolescente, quando ele está na escola, ele sendo um servo do Senhor, ele já saiu na frente. Porque os milhares e milhões de anjos que cantarão com ele na glória já estão à disposição para abençoá-lo. Glória a Deus. A vontade de Deus vai vir como bênção. Então Deus vai enviar os anjos sob sua ordem para proteger. Então já é um recurso. Os nossos alunos, nossos filhos, onde quer que eles estejam, eles têm que se lembrar disso aonde quer que eles estejam. No jogo de futebol, na brincadeira, na conversa. Ele não tem que se igualar ao mundo. De jeito nenhum. E veja como que isso é interessante. As pessoas querem se igualar ao mundo, né? A religião quer pegar a coisa santa, os atos e normalizarem com as coisas do mundo. Mas ninguém quer fazer o contrário. Ninguém quer santificar o erro, né? Até porque não é possível. Mas os nossos filhos, as nossas filhas, alunos e adolescentes, eles precisam de se lembrar que o Senhor está à disposição. Então fica uma sugestão simples que possivelmente todos já ouviram nas aulas, todos já ouviram dos pais. Você chegou numa situação, você pode ter 5 anos ou 50. Você pode estar numa escola com 5 anos ou com 18, na escola da educação básica. Viu? Clama pelo sangue de Jesus. E fala aquilo que nós aprendemos. Senhor, repreende. Porque isso aqui não é para mim, não. O Senhor vai providenciar. E os nossos resultados, eles são aí, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Pastor, é interessante como você disse sobre todos os desafios dos adolescentes. Sobre quantas características que envolve toda essa faixa etária, e a sua posição como diretor também tem uma experiência vasta sobre isso. Falando para adolescentes, além dos desafios dos próprios adolescentes, os pais, como que hoje é a atuação dos pais dos adolescentes? Como você disse, aquele adolescente que quando ele está quieto, quando ele se afasta, algo está acontecendo. E o senhor como escola conseguiu perceber. Mas aquele adolescente que não tem uma escola que percebe, aquele adolescente que vai para casa também assim, como que os pais e o próprio adolescente pode agir nessas diversas situações? Existe um jargão disso que, ele, mesmo sendo o jargão, para mim é a melhor solução. Conversa com seu filho. Conversa no clamor,
Não se monte de argumentos humanos, você vai perder. Não adianta. Você tem que ir na comunhão. O Senhor tem que conduzir. E assim, um exemplo disso, né, bíblico. Então, imagina a situação. Você chegou, os filhos dos profetas foram à beira do Jordão para construir as suas residências. Aí eles falaram com Eliseu, ó, se o senhor for conosco, nós vamos lá. Aí chegou lá na hora da construção, o machado caiu dentro da água. Essa é a situação do pai. Ele está ali trabalhando na construção do filho dele, do caráter, da formação acadêmica, de tudo que ele espera. Ele chamou o profeta, então ele está na comunhão do Espírito, mas ele perdeu a arma. O recurso da construção ele perdeu, porque caiu dentro do rio. Aí vem o desespero. Então os pais são assim. E nesse desespero tem algumas características, né? Existem frases que são bem assim, meu filho não mente. O meu filho não fez isso. Não é a cara do meu filho. Já ouviram isso? Muitas, diversas. Eita, e eu então, né? Diversas. Eu estou dizendo que isso não é possível? Não, mas eu estou dizendo que as pessoas se protegem, perdeu as armas. Perdeu. E agora? Mas nós somos filhos do dono da glória. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos dos argumentos do mundo, porque esse argumento é do mundo. E para você se posicionar com seu filho, você não tem que agir com ignorância ou com brutalidade. Você é com amor. Você vai ao profeta. Eu perdi a minha arma. Então, e agora? Não era meu, era emprestado, porque o Senhor te deu um filho, mas o filho é dele. É isso aí. Então o filho é dele. Mas não era meu. Então o recurso que nós temos para criar os nossos filhos tem que vir do Senhor. Porque se não vier do Senhor, nós vamos cair no erro do mundo. Aí nós vamos perder os nossos filhos. Nossos filhos vão perder a vontade para a igreja, eles vão perder a vontade de cantar, eles não vão querer tocar os louvores, eles vão se assentar na igreja. Existe uma forma, até o jeito de se assentar na igreja, você observa que a pessoa não está ali por vontade própria. Aí eles foram, perdi. Aí me mostra onde foi que você perdeu. Aponta. Aí o machado flutuou. Nossa criação de filhos é um milagre. O machado vai flutuar, a arma vai voltar, o recurso vai voltar. O rio era o Jordão, era o Senhor Jesus. Então nossos filhos, mesmo que eles não saibam, eles estão criados na presença do Senhor Jesus. Vai chegar uma hora que eles vão saber e poder escolher. Mas a sugestão ela é essa, ela é espiritual. Você pode ler, você pode se formar, você pode fazer o curso que você quiser. Você não vai criar os seus filhos no caminho do Senhor com artifícios acadêmicos. Você vai criar os seus filhos no caminho do Senhor se o machado flutuar. Aí o profeta vai ter que ir lá, você vai ter que ter uma experiência com o Senhor Jesus. Aí a madeira, ela vai se moldar, porque você tem que se moldar. A criança vai se moldar e tudo vai ter resultado. E a obra do Senhor vai crescendo, né? E nós vamos vendo o mistério que é isso aí. Quando nós vemos, por exemplo, as aulas do seminário de março, as crianças cantando, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Eles, em algum ou outro momento, eles não sabem do que aquilo ali significa, mas vai chegar um dia que eles vão entender o que significou o clamor daquele homem. E aquele vai ser o clamor deles. Porque é o nosso clamor como servos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem não faz esse clamor? Todos nós. É só apertar. Senhor, tem misericórdia de mim. Então eles aprendem tudo. O recurso, nossos filhos dentro da igreja, nossos filhos na comunhão do corpo, o resultado ele é maravilhoso. Não precisamos de nos preocupar. Agora, os limites, eles existem e nós precisamos de ter eles na nossa consciência, né? Os nossos filhos, eles têm que ter isso aí na consciência deles também. Nós como pais e eles como filhos. Amém, pastor. Amém. Que ensinamento. Que aula. Que aula que o Senhor Amém. deu para os adolescentes, para os pais. Para os pais. Né? E o que mais ficou na sua fala é a oração. Né? Nós pais temos que estar clamando, orando para os nossos filhos e o Senhor nos dando a direção, porque o comportamento do nosso filho, ele fala tudo. Então, se o seu adolescente está isolado dentro do quarto, preste atenção nisso. O modo dele olhar, dele vestir, dele sentar.
Foi o que o pastor falou para nós. Até o modo dele sentar, o seu adolescente, ele está te comunicando algo. Então é importantíssimo, pai, você estar atento aos seus filhos para evitar um dano maior lá na frente, não é isso, Vanessa? Com certeza. E esses programas estão sendo especiais, vão ser especiais por causa disso, né? Sim. Porque aqueles adolescentes que já passaram conosco, que puderam falar, que puderam demonstrar, dizer suas opiniões, hoje também os pais podem estar compartilhando de mais conhecimento e que os adolescentes também de casa tenham esse conhecimento, tenha esses exemplos e que você também procure seu pai, procure a sua mãe, porque aqui são só alguns exemplos. Dentro de casa é o adolescente com os seus pais. Não é, Jaque? Isso, nós queremos também agradecer a presença do pastor Elber aqui conosco. Amém. Ah, pastor, foi de grande importância a sua fala, os seus conselhos. Queremos convidar você, adolescente, a estar compartilhando, a estar ali também no chat, dando a sua opinião sobre tudo que foi falado, dando ali também sugestões de novos temas para esse novo programa que está surgindo e que está sendo feito especialmente para vocês. A todos a paz do Senhor, né, A Jaque? todos a paz do Senhor e até o próximo programa. Até o próximo.